Jesus Cristo. Eu estou aqui no monte. Eu sou o missionário Geraldo Cândido Trindade. Pode me chamar de missionário Trindade. E eu quero compartilhar com todos vocês um assunto muito interessante, muito importante da Palavra de Deus, que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Capítulo 1 e o versículo 10 e 11. Está escrito assim: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. O Dr. Lucas escreveu no seu segundo livro, que o primeiro sabemos que foi o livro que leva o seu nome, né? Lucas, Evangelho de Lucas. O Evangelho segundo escreveu São Lucas. E aqui, em Atos dos Apóstolos, Lucas registrou os momentos finais em que Cristo esteve com os seus apóstolos. E estando ali no monte, Jesus disse para os discípulos, aqui no versículo 8, que eles iriam receber a virtude do Espírito Santo para testemunhar no mundo inteiro, até os confins da terra, começando de Jerusalém até Samaria e até os confins da terra. Mas o que eu quero ater mesmo aqui é acerca do retorno de Jesus Cristo, porque quando Jesus foi subindo e uma nuvem o ocultou das vistas dos apóstolos, eles ficaram, claro, né, admirados, olhando Jesus subir, aquele Jesus que esteve com eles ali tanto tempo, agora voltando para o Pai, como ele havia predito nas suas últimas instruções, do capítulo 14 de São João até o capítulo 16, nas suas últimas instruções, Jesus deixou bem claro que ele iria voltar para o Pai. E nesse momento aqui ocorreu que Jesus voltou à sua ascensão ao Pai, ele ascendeu aos céus, e enquanto os discípulos estavam admirados, olhando para o céu, o verso 10 diz que 2 anjos se puseram diante deles e perguntaram para eles: por que vocês estão olhando para os céus? O verso 11 registra que aqueles anjos disseram que esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de voltar, assim como para o céu o viste subir. O retorno de Cristo é conhecido como arrebatamento da igreja. Por que arrebatamento? Porque será um momento em que os salvos serão arrancados com força aqui deste mundo. Mas eu quero mostrar aqui o que Paulo relatou aos Tessalonicenses, aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 4, do versículo 13 até o 18, nós vamos ver como será o dia que Jesus vai vir, voltar, né? Buscar não placa de igreja, não crente, mas cristão, porque crente é crer, e não basta apenas dizer que crê, tem que ser aquela fé que leva a pessoa realmente a ser uma pessoa cristã. O apóstolo João diz no capítulo 2 e verso 6 da sua primeira epístola, que quem diz que está em Cristo, ou quem diz que é cristão,
deve andar como Cristo andou. E como Cristo andou? Em amor a Deus e amor ao próximo. Então, Jesus vai vir buscar esse tipo de pessoas, os cristãos. E aqui no capítulo 4, verso 13 ao 18, Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica da seguinte forma: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 16. Depois nós, verso 17 agora, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Você pode ver que no verso 18, Paulo registrou para os irmãos de Tessalônica consolar uns aos outros com estas palavras. Por quê? Porque os irmãos de Tessalônica estavam vivendo um período em que ser cristão era crime. Os cristãos estavam sendo perseguidos e até mesmo assassinados por causa do nome de Cristo. É por isso que ele disse aqui para os irmãos consolar uns aos outros com essas palavras, com esses ensinamentos aqui, do verso 13 até o 17. Por quê? Porque você pode ver aqui que no verso 13, Paulo disse para os tessalonicenses que ele não queria que eles ficassem sem saber a respeito da ressurreição do salvo, do cristão, para que eles não fossem como os perdidos, que não têm esperança. Porque assim como nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós acreditamos, aqui ó, o verso 14, que aqueles que em Jesus dormem, ou seja, o cristão que viveu a vida servindo a Cristo, quando morre, ele dorme no Senhor. Então, essas pessoas serão ressuscitadas, como diz aqui, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Esta é uma palavra de consolação, não só para aqueles irmãos ali de Tessalônica, mas também para nós. E tem sido no decorrer dos séculos, em que a igreja tem sido perseguida, muitos cristãos sendo assassinados até mesmo por causa da palavra de Deus, mas aqui há a esperança de que Deus vai trazer de volta. E o verso 15, Paulo diz que dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Não foi um ensinamento que Paulo inventou, foi revelação do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Uma coisa que chama muita atenção aqui é que Paulo usou o pronome pessoal na primeira pessoa do plural. Ele disse nós. Por que ele disse nós? Porque ele aguardava, ele se incluiu, ele aguardava a ressurreição, ou seja, o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, ele aguardava nos seus dias. Assim que nós devemos viver. Nós devemos viver aguardando a Cristo em momento. Não sabemos se ele vai vir hoje, se vai vir
daqui a 100 anos, não sabemos. Mas Paulo, ele tinha essa expectativa que Jesus poderia voltar ainda, encontrar ele com vida. Por isso ele diz, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ele se incluiu. Ele disse nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Então ele aguardava que Jesus voltasse ainda. Havia essa possibilidade de Jesus voltar e encontrar ele ainda com vida. E assim nós temos também que estar atento, porque a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar para buscar a sua igreja. Mas ele diz também aqui no final do verso 15, que os cristãos que estiverem vivos no momento da volta de Jesus, não vão preceder aos que dormem. O que significa isso? Preceder é ir adiante. Paulo está dizendo o seguinte, os cristãos que estão vivos, eles não vão ser arrebatados primeiro dos que estão mortos, dos que dormiram no Senhor. Tanto os que dormiram no Senhor, quanto os que estão vivos, serão arrebatados tudo em um momento só. Por isso ele diz que os cristãos vivos não precederão aos que dormem, não irão adiante, não serão arrebatados primeiro. Aí ele explica no verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, os que morreram servindo a Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Está vendo aí? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Depois você lê com mais atenção, com mais busca referências, vou citar novamente o texto. Nós lemos Atos 1, verso 10 e 11, e agora estou lendo Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13 até o 18. Então, Jesus vai arrebatar a igreja, e tanto os mortos quanto os vivos que estão, ou que faz parte da igreja de Cristo, serão ressuscitados, e os vivos serão transformados, e juntamente, no mesmo instante, encontrará o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora, o interessante é que aqui em Filipenses, na carta de Paulo aos irmãos de Filipos, no capítulo 3, no verso 20, eu gostaria de ler também o verso 19. Diz assim: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aqui aos Filipenses, Paulo, ele está relatando aqui no verso 19, que muitos que se dizem cristãos, até mesmo obreiros, você pode ver aqui no verso, alguns versos anteriores, que Paulo estava escrevendo chorando, né? Que eles são inimigos da cruz de Cristo, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, ou seja,
pessoas que só vão a Cristo pelas coisas desse mundo, né? Pessoas que não têm nenhum compromisso com Cristo. Usa Cristo, usa o nome de Cristo, usa a palavra de Deus só para as coisas terrenas, né? As coisas terrenas são bênção de Deus, mas Jesus diz em Mateus 6, 25 a 34, para buscarmos primeiro o reino de Deus, a justiça, fazer a vontade de Deus, e essas coisas materiais Deus vai acrescentar. Agora, o que eu quero ater mesmo aqui é que Paulo disse aqui no verso 20 e 21 que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O verso 21 diz que Jesus Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha que riqueza! Jesus vai voltar. Ele vai ressuscitar os mortos, mas não com esse corpo fraco. Aqui diz que ele vai transformar o nosso corpo para ser conforme o seu corpo glorioso. Verso 21 de Filipenses 3. Agora, veja bem, aqui também na primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 3, e no versículo 2, veja o que está escrito. Amados, capítulo 3, verso 2, da primeira epístola de João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Por que agora? Porque antes da pessoa nascer da palavra, que é a água, né? Nascer da palavra, ser regenerado, a pessoa é apenas criatura. Mas quando aceita Jesus como Senhor e Salvador e nasce da palavra, nasce da água e do Espírito, é agora. Por isso ele diz, amados, agora. Porque antes não éramos, mas agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto, ainda não se manifestou em nós o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele quem? Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Veja que esperança maravilhosa. Você que está passando por lutas, você que até mesmo diz que depois que aceitou a Cristo, você pensava que as coisas iriam ser só mil maravilhas. E muitas das vezes, quem sabe você aceitou Jesus, ouviu alguém falar, vem para Cristo, você nunca mais vai sofrer. Você foi enganado. A palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 1, verso 29, que foi concedido a nós não só a oportunidade de acreditar em Cristo, mas também de padecer por Cristo, né? Veja o que está escrito em Mateus 5, verso 11 e 12, né? Feliz quem sofre perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Bem-aventurados sois vós quando for perseguido e injuriado, né? Por causa de Cristo. Então, sofrer por amor a Cristo não é sinal de derrota, mas sim sinal de vitórias. Então, você que está passando por momentos difíceis, saiba que a promessa, o essencial do Evangelho não é as coisas desta vida. Deus nos abençoa, mas a maior promessa, né, tenho para mim que é uma, se não for a maior, é uma das maiores promessas para o cristão. Veja bem, nós já somos filhos de Deus. O verso 2 diz, mas ainda não é manifesto em nós o que nós vamos ser. O verso 2 diz que quando Jesus voltar, nós seremos semelhantes a Ele, semelhante o nosso corpo será semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Nós temos a promessa da palavra de Deus.
que Jesus vai voltar e o nosso corpo vai ser semelhante ao corpo dele. Isso significa que não será sujeito à lei da gravidade, porque em Atos 1 você pode ver que ele subiu sem nenhum elevador. Você pode ver que Jesus, ele apresentou, embora ainda não tinha sido glorificado o seu corpo, porque ele ressuscitou no seu corpo normal, né? Mas quando ele subiu, ele foi glorificado. Você pode ver isso em Apocalipse capítulo 1, que ele não é mais aquele homem, aquele corpo igual ao nosso, fraco. Ele está revestido de glória. Mas você sabe que antes dele subir aos céus, Atos capítulo 1, que ele subiu aos céus, você vai ver nos evangelhos que os apóstolos estavam trancados dentro de casa. E Jesus não bateu na porta, não bateu na janela, ele apresentou no meio deles. Significa que o corpo de Jesus embora ele não tinha sido glorificado ainda, todavia ele já tinha o poder de atravessar a parede ou o telhado. Ou seja, o corpo do salvo será igual ao corpo de Jesus. Não serão sujeitos à lei da gravidade os corpos dos salvos. E o mais importante é que o nosso corpo, sendo igual ao corpo de Jesus, da mesma natureza, não terão as paixões que temos hoje, não estaremos sujeitos a pecar, porque o nosso corpo, como diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 a seguir, está escrito, está ventando bastante aqui, mas está escrito assim, veja bem: eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Está falando da transformação do nosso corpo para ser igual ao corpo de Cristo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, como Paulo disse lá em Tessalonicenses 4, 13 a 18, né? Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Viu aí Paulo usando o pronome pessoal na primeira pessoa do plural? Nós. Ele estava se incluindo. Aqui também, Paulo está se incluindo, como ele se incluiu também lá em Tessalonicenses, capítulo 4, ele diz nós, porque ele esperava Jesus vir ainda encontrar ele com vida. E é assim que nós devemos esperar. A qualquer momento, Jesus vai arrebatar a igreja e nós temos que estar esperando em momento, com a nossa vida santificada. Nós seremos transformados. Os mortos vão ressuscitar incorruptíveis no corpo de glória. E os cristãos vivos serão transformados. Aí o verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Depois quando você lê o capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai entender melhor. Tragada foi a morte na vitória. No arrebatamento da igreja, o teu parente que morreu servindo a Cristo vai ressuscitar. E se você estiver vivo, você será transformado e você vai encontrar com seu parente e vai encontrar com Cristo nas nuvens. Essa é a promessa da palavra de Deus. Você que perdeu um parente, se você estiver morto no dia do arrebatamento, se você morreu servindo a Cristo em santidade,
você será ressuscitado juntamente com teu parente, com teu irmão, com a tua irmã, ou teu pai, ou tua mãe, ou teu amigo, ou irmão de igreja mesmo, irmão em Cristo, que você tanto amava. Tragada foi a morte na vitória. Chegará esse dia em que a morte será tragada pela vitória. Porque Jesus Cristo é fiel para cumprir as suas promessas. O cristão tem esta promessa de viver eternamente em um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quem falou com vocês foi o missionário Trindade.